Daniel, capítulo de número 6. E quando chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? E a igreja diz: Amém. Amém? É engraçado, pastora Ellen, irmãos, porque nós estamos aqui no capítulo 6, e esse Daniel agora ele tem 80 anos de idade, aproximadamente. 80 anos de idade aproximadamente. Nós temos a tendência, porque o capítulo 6, ele está falando agora que Daniel ele foi escolhido para ser um dos presidentes, um dos 3 presidentes. Então, nós chegamos ao capítulo 6, Daniel sendo levantado por Deus, exaltado por Deus, mas só quem chega agora no capítulo 6 não conhece uma história que foi construída. As pessoas acham que as nossas histórias às vezes começam no capítulo 6. Não te conhecem, não sabem quem você é, não conhecem a estrada, o caminho que você percorreu, mas olham para você e talvez falam assim: nasceu virado para a lua. Já viu pessoa assim? Que pessoa sortuda. É porque só estão vendo você no capítulo 6. Não sabem que antes existe uma história que foi construída. Existe um relacionamento com Deus que pessoas que não te acompanharam não conhecem. Existe uma busca contínua que pessoas não viram, mas que você fez. As pessoas tendem a olhar para a nossa história hoje e falar: meu Deus, que sorte. Para os de fora, pastora Ellen, é a sorte, mas para nós que estamos caminhando com Deus, nós temos a certeza que sempre foi a boa mão de Deus que esteve conosco, amém? E aí como começa então a história de Daniel, pastora Ellen? Daniel é um jovem do povo de Deus, um israelita. O texto vai dizer que é um homem de boa aparência, que não tem defeito algum, e aqui não depende de nós essa situação, apesar que para os homens, né, para as mulheres hoje tem, e daí fica um alerta para os garotos aí que gostam de mandar mensagem para a mulher no Instagram, né, cuidado, que essa mulher hoje ela consegue se transformar, aí quando você vai ver a realidade, ai meu Deus do céu, né? Agora, tem homens que não dependem, né? Alguns homens são providos de beleza, deixa eu falar o nome de alguns aqui, Então tem coisas que não dependem de nós, pastor Hélio, tem coisas que é a mão de Deus, né? Tem pessoas que nascem já com algum defeito, com alguma deficiência. O texto está dizendo que Daniel, ele é um jovem de boa aparência, é um homem belo, é um homem sem defeito algum, mas que também tem a parte que ele faz, Wilson. Você é um dos feios, Wilson. Tem a parte que ele faz. É um homem inteligente. É um homem capacitado. É um homem que busca a excelência constantemente. E aí nesse sentido, aparece que no 3º ano do rei Jeoaquim, o rei na época de Israel, o rei Nabucodonosor, ele vem enfrentar o rei de Israel. É uma guerra. E o texto está dizendo o seguinte: que Deus entrega o povo de Israel na mão do rei Nabucodonosor. Eu preciso frisar isso aqui, porque o texto sagrado, a Bíblia, sempre vai levantar promessas contra Israel, que era o próprio Deus que iria guerrear contra as nações vizinhas. Mas por anos Deus está avisando: o pecado de vocês está subindo a minha narina, eu vou entregar vocês à mão dos estrangeiros. Olha, eu estou vendo que vocês estão errando e vou entregar vocês na mão dos estrangeiros. E assim acontece. A Babilônia agora vem contra o rei de Israel, e o texto vai dizer que Deus entrega a nação de Israel na mão de Nabucodonosor. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você está pensando assim: o inimigo está investindo contra mim, ele vai investir, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, o que a palavra nos orienta, mas existem alguns momentos que o próprio Deus permite o inimigo tocar. Mas toda a permissão de Deus, pastora Ellen, existe um propósito por trás. Porque tem pessoas falando assim: por que Deus permite eu entrar no cativeiro? Porque Deus está me conduzindo a deserto? Entenda, lá na frente você vai ver a boa mão de Deus sendo contigo. É uma história de um jovem que começa assim, uma nação que é sitiada e é levada agora para o cativeiro. É um jovem belo, homem de Deus, com espírito excelente,
mas está sendo levado escravo. Para onde? Para a Babilônia. Ele é levado para a Babilônia, pastora Ellen, mas a Babilônia não é levada para dentro dele. Ele é conduzido para a Babilônia porque a mão de Deus permitiu. Ele é conduzido para a Babilônia porque a mão de Deus o conduziu. Ele é levado para a Babilônia porque Deus tem um propósito. Então entenda que alguns desertos que Deus, Ele está te conduzindo, não é o inimigo que está te tocando. Deus está usando o inimigo, talvez para te tocar, talvez para te conduzir a algumas áreas, mas existe um propósito de Deus. Ele é levado para a Babilônia. E nós conhecemos a história no capítulo 1, que ele decide não se contaminar. Ele não aceita as iguarias do rei. Ele prefere, eu estou aqui, mas tudo que está ao redor não vai fazer mudança em mim. Apesar de que tentam até mudar o nome dele. Pastor, deixa eu voltar só um pouquinho. Pode. Aproveitar que nós estamos Sim. em um culto em família. Você acabou de dizer que a história nos ensina que Deus estava sempre guerreando e fazendo o povo vencer. Sim. O povo se afastava de Deus e Deus avisando, olha, vou entregar vocês nas mãos dos inimigos. E assim acontece. Eles vão. Só que Daniel era temente a Deus. Sim. Daniel era sem defeito, Daniel era um homem belo, e mesmo assim, ele também vai cativo. Também. Então, cabe aí abrir esse parêntese, porque às vezes a gente pensa que as nossas decisões só vão afetar a nós mesmos. Às vezes, a nossa distância de Deus, a nossa desobediência a Deus, a gente pensa que só vai afetar a nós quando alguma coisa acontecer. Não. E aqui nós vemos um povo que desobedece, mas vai também cativo aqueles que obedeciam. Então, pai, mãe, chefes de família que aqui estão, cuidado com as decisões que vocês tomam dentro da sua casa, cuidado com as decisões que vocês tomam dentro do trabalho, cuidado com as decisões que você toma, porque todas as vezes que houver uma consequência, não recairá somente sobre você, mas toda a sua casa pode ser levada cativa, porque você decidiu desobedecer. Então Daniel era alguém que temia o Senhor, e ainda assim ele foi, porque ele vivia dentro e no meio de um povo que desobedeceu a Deus. Sim. Então nós precisamos ter esse entendimento. Cuidado, obedeça, anda em obediência ao Senhor, para que a sua casa esteja firme em Deus. O que você está falando aconteceu quando também Israel ele está para entrar em Jericó, e a ordem de Deus é: não pegue nada. Acã vai pegar aquilo que Deus falou que não era para pegar, vai esconder, mas a consequência não cai somente sobre Acã, cai sobre Acã e toda a sua casa. Esse mesmo texto nós lemos, aqueles que armaram contra Daniel, no final serão jogados eles e toda a sua casa. Você consegue entender que tem atitudes que nós tomamos, que ela reflete em todos que pertencem à nossa casa, e às vezes até aqueles que estão ao nosso redor. E aí também fica uma palavra para aqueles que andam em más companhias, porque talvez vão acontecer consequências com pessoas que você está andando, que pode recair também sobre você. Então cuidado com algumas atitudes. Esse texto está dizendo que a história de Daniel começa assim, pastor Hélio. Daniel agora é levado para a Babilônia, ele resolve não se contaminar. A Bíblia vai dizer que por causa disso, sobre ele é um espírito de excelência, e é um espírito de excelência. Repete comigo: espírito de excelência. Não é o espírito que busca ser o melhor. Não é um espírito que quer ser o melhor ou a melhor. Porque o espírito que quer ser melhor, ele disputa com outros. Você vê isso nos esportes. Qual o objetivo dos esportes? É sempre mostrar quem é o melhor do esporte.
mas para que mostre quem é o melhor, o que acontece entre eles? Disputa. O espírito de excelência, ele não busca se tornar o melhor, é consequência daqueles que estão debaixo de um espírito de excelência fazer coisas que os melhores fazem. E o espírito de excelência, você acabou de dizer que Daniel decidiu não se contaminar e tinha sobre ele um espírito de excelência. Então existe uma ordem. Só tem espírito de excelência aquele que decide não se contaminar. Porque não se contaminar é uma decisão. E ele ali decidiu, estou na Babilônia, mas a Babilônia não me tem. Eu tenho aqui, é oferecido a mim, todos os melhores pratos que o rei come também trazem para mim. As melhores bebidas que o rei bebe também é trazido para mim. Mas eu decidi em meu coração não me contaminar com as iguarias do rei. Então, às vezes, nós queremos ter um espírito de excelência sem primeiro ter em nosso coração a decisão de fazer a diferença. Sim. Não vai acontecer. Ou então, porque aí entra essa questão, mas eu consigo fazer coisas bem feitas, eu consigo me destacar, eu consigo, mas aí não quer dizer que você tem o espírito de excelência, quer dizer que você está correndo à frente para parecer ser o melhor, porque aquele que tem espírito de excelência, antes de tê-lo, ele é uma pessoa que em seu coração, em suas atitudes, decidiu não se contaminar. Não tem como ter uma coisa antes de ter outra. Daniel, ele toma uma decisão. E é isso que você precisa entender, é sobre decidir. Existe a graça, sim, mas existe você entender que você decide algumas coisas. Porque quem deseja viver grandes experiências com Deus aqui, levanta a mão para mim, por favor. Porque tem pessoas que querem viver grandes experiências com Deus, mas querem continuar em Israel no estado de comodismo. Querem viver grandes experiências com Deus, mas não permite que Deus os conduza, às vezes até para a Babilônia. Quer ter grandes experiências com Deus, mas não permite que Deus os conduza a desertos, a batalhas. Não permite que Deus te leve a locais de confrontos. Eu quero ter grandes experiências com Deus, mas quero continuar no mesmo local de comodismo. Assim é o início da história de Daniel. É um jovem que ele decide não se contaminar, que está continuamente, pastora Ellen, buscando a Deus, continuamente se relacionando com Deus. Mas vamos pular para o capítulo 6, que poderíamos falar diversas histórias, e Ellen e eu estávamos hoje falando, meu Deus, como a história de Daniel é uma história riquíssima, com tantas experiências. Cada capítulo é uma experiência linda, envolvente com Deus. Mas aí no capítulo 6, agora ele com 80 anos, não mais um jovem, ele já passou pelo governo de Nabucodonosor, passou pelo governo do seu filho, agora ele está no Império Medo e Persa, aonde Dario é o rei. E aí Dario resolve agora colocá-lo como um dos presidentes. Ele fala assim, o meu império está muito grande, eu vou dividir o meu império em 120 cidades, dessas 120 cidades eu vou levantar 120 governantes, e dentre esses 120 governantes, eu vou levantar 3 presidentes, ou 3 ministros, algumas versões vão dizer, e vou colocar esses 3 ministros para liderar, organizar esses 120 presidentes. E o texto vai dizer que dentre os 3 presidentes, Daniel se destacava, ele era o mais capacitado. E aí é lindo entender isso, pastor Hélio, porque enquanto nós estamos no mesmo patamar que os outros, não incomodamos ninguém. Já viu isso? Enquanto em qualquer esfera, na igreja, no trabalho, na faculdade, financeiramente, enquanto você está no mesmo patamar que os outros, é amigo, aperta a mão. Mas quando Deus resolve levantar alguém, aí começa a inveja, começa a perseguição, começa olhares,
Já viu? Enquanto você sozinho, você e sua amiga só comia cachorro quente ali, aí nego falava, aquela tua amiga, ai meu Deus, é meu fechamento. Aí Deus começa a te levar para o M&M's para comer. Aí aquela amiga que comia cachorro quente contigo fala assim, metida. Era só membro de banco, só ficava no banco, igual alguns aqui. Não pode fazer nada, pastor, eu só quero ficar no banco. Enquanto está só no banco, ninguém fala nada. Agora, coloca um coletinho, está metido. A igreja resolve consagrar, está se achando santo, Santa Rona. Eu estou falando isso porque, se você não quer ter que pessoas tenham inveja de você, continue no mesmo lugar. Se você é uma pessoa que não quer que outros falem mal de você, continue no mesmo lugar. Mas se você permitir que Deus te eleve em algumas posições, aguarde que inveja virá, palavras contrárias virão, pessoas vão falar ao teu respeito, vão te invejar. Acontece, natural. Por quê? Porque agora Deus está levantando ele para viver uma outra posição. Espírito de Caim. Quando Deus recebe a oferta de Caim, recebe a oferta de Abel, a Bíblia vai dizer que Deus se alegra com a oferta que recebe de Abel, e na hora o semblante de Caim cai. Quantos temos andado com pessoas com o espírito de Caim ao nosso lado? A gente precisa estar atento quando alguém tem o seu semblante caído, quando a gente está alegre, caído quando a gente conquista, caído quando a gente avança. Nós precisamos estar atentos. E ainda que a gente não perceba, os olhos do Senhor estão sobre nós. Ainda que a gente não consiga entender e nem saber o porquê desse semblante que caiu, quando na verdade deveria se alegrar comigo. Se não entende, não precisa se preocupar. Deus tudo vê, Ele está com seus olhos atentos sobre nós. Ele está cuidando de mim e de você. A grande questão é, não pare de avançar. Não pare de seguir, mas estão me olhando torto, continue. Mas não estão se agradando, não pare. Ah, mas estão falando mal de mim, mas avance. Continue, porque sobre ti haverá uma grande bênção. Sobre ti haverá as promessas sendo cumpridas. Sobre ti o Senhor estará estabelecendo os seus propósitos e os seus decretos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, excelência provoca perseguição. Sim, sempre. Tá? A excelência provoca as línguas que se batem. Busque esse espírito de excelência e continue, como foi falado. Aí, esses representantes do povo, sem Daniel, que era um dos representantes, mas agora, para algumas coisas, a gente coloca Daniel de longe. Porque ele está se destacando, então, não deixa ele perto da gente, não. Eu normalmente sou o contrário. Quando eu vejo pessoas boas, eu falo, não, fica perto de mim. Eu quero aprender com você. E é engraçado que, dentro da igreja, é que sempre assim. Quando eu vejo uma pessoa que é boa em algum aspecto, tem um espírito de excelência em algumas áreas, eu trago sempre para perto. Sempre para perto. Por quê? Porque eu quero aprender com elas. Normalmente, pessoas que querem disputar, elas veem essas pessoas com espírito de excelência e querem botar para longe, porque o medo é de serem substituídas. Na verdade, as pessoas que querem pôr para longe são aquelas que não conseguem reconhecer em si própria aquilo que ela também tem de bom. Então, ela está sempre olhando para o outro, querendo buscar no outro um espelho, uma referência, quando na verdade Deus está dizendo assim, olha para mim que a referência sou eu, olha para mim que eu tenho poder de potencializar aquilo que eu já coloquei dentro de você, olha para mim que eu quero te direcionar, mas essas pessoas querem estar sendo direcionadas pelo aquilo que o outro faz.
pelo aquilo que o outro tem, por aquilo que o outro realiza. Ela não consegue olhar para Deus e dizer: Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, qual é o propósito que tu tens para mim? Senhor, qual é o lugar que tu quer que eu ande? Aonde quer que tu quer que eu sente? Com quem que você quer que eu fale? Senhor, o que tu queres para a minha vida? Não, essas pessoas geralmente, elas têm como espelho o outro. Elas não buscam em Deus aquilo que o Senhor tem para elas, e elas não conseguem enxergar em si aquilo que o Senhor tem já dado, entregue, e Deus pode potencializar, mas ela não consegue se enxergar assim. E aí o que ela faz? Ela vai olhar para o outro: não, peraí, está se estabelecendo demais, está aparecendo demais, então eu tenho que afastar, porque se ele está brilhando demais, ele está apagando o meu brilho, vai ofuscar o meu. Quando na verdade o Senhor quer fazer com que a gente chegue junto, e aquele que está um pouquinho apagado, o brilho do outro começa a te acender, a te ajudar, a te motivar. E aí eu lembro de Isabel e de Maria. Maria, quando recebe a visita do anjo, o anjo diz para ela assim: olha, e a sua prima Isabel, para te provar que nada é impossível, a tua prima Isabel também está gerando. Era algo impossível, já era velha, não tinha mais condição, não tinha mais esperança, mas o anjo diz para ela: é possível você gerar, a tua prima está gerando. Só que a notícia que Maria recebe, se a gente for olhar, é maior do que aquela que Isabel recebe, embora sejam parecidas. Porque duas mulheres gerando algo improvável, que para os homens era impossível, mas gerando coisas grandes. Nunca houve na terra homem maior do que João Batista, assim como não há maior do que o nosso Deus. Mas as duas geraram. E quando Maria ouve o anjo dizer que a Isabel também estava gerando, Maria corre, a Bíblia diz que ela vai apressadamente ao encontro de Isabel, porque Isabel já estava 3 meses à frente dela gestando. Então ela entende assim: eu preciso estar perto de quem está à frente, eu preciso estar perto de quem já sabe o que eu vou passar, eu preciso estar perto de alguém que já tem a experiência que eu agora estou começando a viver. Aí eu imagino Maria chegando perto de Isabel, se sentindo mal, aquele enjoo do início, e Isabel dizendo assim para ela: calma, é assim mesmo, vai passar. Já passei por isso. Eu já passei por isso, é desse jeito, vamos lá pro quarto, vamos orar, eu vou colocar a mão sobre você, esse vômito vai passar. Ei, eu imagino Maria dizendo: Isabel, tá esquisito, Isabel, eu não sei se é assim mesmo, será que é desse jeito? E Isabel dizendo: Maria, fica tranquila, é assim mesmo, olha, eu não passei por isso não. Isso aí está diferente, porque é bem verdade que mesmo que a gente tenha ministérios parecidos, vidas parecidas, coisas semelhantes, nós vamos viver também experiências distintas. E eu imagino Isabel dizendo para ela: isso aí foi diferente na minha gestação, eu não sei como te ajudar, mas eu sei quem pode, vamos juntas orar. E é desse jeito, nós precisamos andar com quem já está à frente de nós, e sempre haverá quem está à frente, quem está atrás. Não é porque alguém é maior ou menor, porque é melhor ou pior, é porque alguém disse sim antes, porque alguém decidiu dizer sim antes, e nós precisamos querer estar perto de quem tem alguma coisa para nos dar. E aí eu não estou falando de material, eu estou falando de espiritual. É quando você está ao lado de alguém que quando você está para baixo vai dizer: levanta, se arruma, vamos para o culto, vai tomar esse banho, vai pentear esse cabelo, não fica assim não, vamos embora, porque Deus tem algo para você. É desse jeito. Precisamos buscar estar perto de quem já tem uma vida de excelência com Deus. Então, esses homens afastam Daniel porque o objetivo deles agora é encontrar em Daniel algum defeito. Eu estou falando de um homem que eles conhecem há muito tempo. Falando de um homem já com 80 anos de idade. Era conhecido. Esse tempo todo, até o momento, ninguém tinha visto um defeito nele. E eles procuram encontrar defeito, eles falam, entre eles entendem. Olha, só tem uma forma de talvez nós conseguirmos pegar esse homem. Qual?
é relacionado à sua fé, à sua religião. Porque defeito nenhum há. Já buscamos em tudo. Já vimos que ele não usa gato. Ele não compra coisa falsificada. Ele não dá dinheiro para o guarda. Ele não usa gatunete. Qual o problema dele? O problema dele é que ele ora 3 vezes ao dia. Você consegue entender que às vezes até a nossa vida espiritual incomoda os outros? Até a sua busca incomoda os outros. Então a única forma de nós conseguirmos, tentarmos botar algum problema nele é relacionado à sua fé. Então vamos dar um conselho para o rei. E aí correm esses homens, esses principais, e vão até o rei. Rei, nós decidimos o seguinte: o senhor vai fazer um decreto real que não pode ser mudado, tá? Diante da lei dos Medos e Persas, ele não pode ser revogado de forma alguma. Eles estudaram até modificação de lei para tentar pegar ele. Eu preciso que o senhor faça um decreto real, e o decreto é o seguinte: durante 30 dias, ninguém pode orar ao seu Deus ou pedir a homem coisa alguma, durante 30 dias, e o homem que isso fizer, ele deve ser jogado na cova dos leões. Isso pareceu bem aos olhos do rei, afinal de contas, eram os conselheiros dele, e o rei assina o decreto. Assinado o decreto, a notícia chega a Daniel. Tenta imaginar uma notícia muito ruim chegar até você.